Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o segundo capítulo do livro O Verdadeiro Amor. E espero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando desse início de livro. Também não esqueçam de deixar o seu apoio ao canal, curtindo, compartilhando, comentando sempre. Eu adoro responder comentários de vocês. E se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Isso tudo me ajuda muito, gente. É muito significativo para mim. É uma forma de incentivo para que eu continue me dedicando com tanto carinho a esse trabalho, certo? E a pedido de muitos, neste livro eu não vou fazer os resumos dos capítulos anteriores. Conto com a colaboração de cada um de vocês. Sei que é impossível agradar a todos, mas eu faço o possível, certo? Então vamos para o segundo capítulo do livro, o amadurecimento e o reencontro. Um ano se passou desde a separação das crianças. Durante a viagem dos grupos, muitas novidades aconteceram com as famílias. No primeiro ano, Pablo e Gatiúcha ganhavam novos irmãos. Samantha teve um menino, Xavier, e Estelita mais um menino, Joanés. Devido à gravidez, a viagem acabou atrasando um pouco mais que o esperado, pois não tinham como seguir viagem com a gestação das mulheres. Poderia pôr em risco a vida delas e dos bebês. Pablo, de início, ficou muito rebelde. Não entendia o porquê da separação dele e Gatiúcha. Se sentia como se tivesse tirado algo de dentro dele. Com o tempo, acabou aceitando a situação, mas sem nunca deixar de pensar em Gatiúcha. Foi aprendendo a arte de artesão e já iniciava a fazer suas próprias peças. Sempre muito caprichoso, suas peças começavam a se destacar perante as peças fabricadas pelo seu pai. Voltou a frequentar as aulas dadas nas aldeias pelos ciganos mais velhos e não perdia mais as aulas de violino. Juarez e Samantha ensinavam a Gatiúcha os afazeres ciganos, e ela ajudava a olhar o seu irmão. Mesmo com pouca idade, era comum ver Gatiúcha com um olhar perdido, sempre lembrando com carinho de Pablo. Ela muitas vezes ficava olhando para o horizonte, como se esperava que em algum momento Pablo aparecesse. Era visível que sentia falta de Pablo. Pablo já tocava violino muito bem. Muitas vezes ficava sozinho tocando violino, pensando em Gatiúcha. Sempre que tinha festas e reuniões ciganas, os mais velhos pediam para ele tocar durante as festas, o que o ajudava a se distrair um pouco da saudade que sentia de Gatiúcha. Com o passar do tempo, Pablo foi crescendo um menino bonito e alto. Como artesão, sempre fazia brincos, pulseiras e colares, e as ciganas sempre o cortejavam com o objetivo de ganhar alguma peça dele. Sempre fiel aos seus sentimentos, sempre deixou bem claro que suas obras eram para serem comercializadas, com exceção de algumas peças exclusivas e especiais que ele fazia e guardava em uma caixa aveludada para presentear uma cigana muito especial. E quem é essa cigana, Pablo? Por que você não deu este presente para ela ainda? Perguntou uma das ciganas da aldeia. Não entreguei porque ela não é desta aldeia, mas quando eu a reencontrar, entregarei os presentes, Samira. Com tanta cigana bonita aqui, precisa esperar encontrar esta cigana misteriosa para você dar os presentes? Vou esperar o tempo que for necessário para dar os presentes, pois quero mostrar a ela que eu nunca a esqueci. Além do mais, ela é misteriosa para vocês, para mim não. Mais alguns anos se passam, os grupos foram seguindo suas viagens. Sempre que possível, Juarez e Samantha se comunicavam com Juanito e Estelita, através de correspondências que eram levadas pelos mensageiros das aldeias, mas sempre de forma que as crianças não percebessem onde o outro grupo estava para evitar que os dois se reencontrassem, como haviam combinado. Samantha esperava o terceiro filho, quando já estavam em viagem para Marsella. Devido a problemas da gravidez, eles ficaram mais tempo que o programado em um vilarejo. Gatiúcha, já com 6 anos,
e sempre lembrando e falando daquele que foi seu grande amigo e lembra com tanta ternura, não sabe explicar o sentimento que sente por Pablo. Sabe que é diferente e que nunca o esqueceu. Enquanto ajuda Samantha com os afazeres do lar e a cuidar de Xavier, Samantha conversa com a filha. Minha filha, por que quando as outras ciganas estão tocando castanholas e dançando, você fica pensativa com um olhar perdido, parecendo que procura por algo? É que eu fico pensando em Pablo. Eu nunca parei de pensar nele. E fico pensando, será que ele ainda lembra de mim? Mas ele já deve estar um moço. Já pensou que é possível que ele tenha se interessado por outra cigana? Sei que ele não está interessado em ninguém. Eu sinto o pensamento dele em mim em muitos momentos. Samantha sabe que o que Gatiusha diz é verdade pelas correspondências que chegaram de Estelita e fica impressionada com a convicção de Gatiusha falando de seus sentimentos e da certeza que Pablo ainda pensa nela com o mesmo carinho. O passar do tempo somente serviu para fortalecer a convicção dos sentimentos de Pablo e Gatiusha. Apesar dela ter apenas 3 anos quando foi separada de Pablo, os sentimentos e as lembranças demonstram e comprovam para Samantha e Juarez que existe um sentimento diferente entre os dois, pois era muito pouca idade para um sentimento tão forte e duradouro. Na realidade, todos achavam que o longo período em que ficariam afastados iria fazer com que um esquecesse um pouco do outro, principalmente Gatiusha, devido à idade dela na época. Nunca acharam que se interessaria por outro cigano, mesmo porque ela não está em idade que normalmente as meninas se interessem pelos meninos. Mas o que ninguém imaginaria era que os sentimentos de um pelo outro se fortalecessem com a distância e com o tempo. Juanito e Estelita ficaram muito tempo sem tocar no nome de Gatiusha, e nem por isso Pablo teve uma demonstração diferente de sentimentos em relação a Gatiusha. Aos 11 anos, ele está ficando um cigano bonito e muito vaidoso. Está sempre com anel e corrente no pescoço e braços, sempre muito paquerado pelas ciganas e muito cortejado com propostas de casamento das outras famílias ciganas. Chega a provocar um certo ciúmes por parte dos outros ciganos, principalmente por ser um dos poucos que toca violino com muita qualidade e gosta muito de dançar, o que acaba sempre atraindo muita atenção. Mas Pablo demonstra sempre um ar triste, pois as saudades de Gatiusha é grande e ele nunca esqueceu e nunca entendeu por que foram separados daquela forma. Certo dia, um casal levou sua filha até a tenda de Juanito e Estelita para apresentar sua filha e oferecê-la em casamento a Pablo, que foi taxativo em sua resposta. Esperei anos a minha amada nascer, mesmo estando longe, não por nossa vontade, mas por vontade de nossos pais. Eu nunca deixei de pensar, amar e lembrar com carinho de Gatiusha. Se alguém algum dia ou em algum instante duvidou desse amor, fique sabendo que eu nunca tive dúvidas e nunca deixei de sentir amor por ela. Muito pelo contrário, o tempo e a distância só fizeram crescer o que sinto dentro de meu peito por ela. Ramírez, que acompanhou o mesmo grupo onde viaja a família de Pablo, além de dar aulas de violino, também é responsável por cuidar dos grupos de crianças da aldeia. Eles conversam sobre o grupo que irá se juntar a eles, se referindo ao grupo onde está a família de Gatiusha. Sempre que ouve os nomes dos outros ciganos, Pablo fica triste em um canto solitário e toca o violino com melodias leves e suaves, demonstrando que sente a ausência de alguém. Todos em volta, em muitos momentos, ficam parados ouvindo aquela música suave que vem do violino de Pablo e sentem no ar as vibrações de amor que elas representam. No outro grupo, Samantha entra em trabalho de parto, uma gestação difícil e um parto muito complicado, onde quase perde a vida. Dá à luz a um menino, Juliano. Shirla, que já havia feito os partos anteriores de Samantha, ficou muito preocupada com este parto. Samantha acabou por perder muito sangue e Shirla foi taxativa com Juarez. Samantha quase perdeu a vida neste parto.
Eu aconselho a ficar de repouso por um período mais longo. Ela está muito fraca. E o bebê também não nasceu muito forte. Parece que vai demorar a se reestabelecer por completo. Quando o grupo seguir viagem, é melhor permanecer na aldeia, se não quiser perder a sua esposa. Foi tão grave assim? Ela somente sobreviveu porque ela é uma guerreira. Se fosse muitas aqui da aldeia, teria morrido no parto. Quanto tempo nos aconselha ficar de repouso? É melhor esperar 2 estações do ano para poder seguir viagem, mesmo porque não sabemos como ela irá se recuperar. Eu não seguirei viagem com o grupo. Vou ficar para o caso de vocês precisarem de algo. Juarez decidiu então ficar para preservar sua esposa. Terá de se atrasar para o encontro combinado, mas será por um motivo justo. A viagem do grupo onde está Pablo chega enfim a Marsella. Já com 12 anos, Pablo é um artesão reconhecido pelos ciganos. Se aperfeiçoou e podemos afirmar que era mais eficiente e talentoso que seu pai. Ao chegarem a Marsella, Juanito e Estelita recebem notícias do outro grupo e ficam sabendo que Samantha e Juarez não estão vindo ao encontro deles, pois a última gestação havia sido muito complicada e como a criança havia nascido muito doente, precisariam ficar um período maior que o planejado no acampamento. Iriam seguir viagem somente quando todos estivessem bem. Gatiúcha, já uma mocinha, ajuda sua mãe a cuidar dos irmãos e do lar, mas gosta de ver seu pai em negociação com os clientes e fornecedores. Um negociante de respeito, Juarez sempre leva a família para acompanhar em seus negócios. Como não tem o dom de artesão, negocia as mercadorias dos produtores locais por onde se instala. Gatiúcha, desde cedo, começou a pegar gosto pela arte de negociar. Papai, quando chegar a hora certa, o senhor me ensina a arte de negociar? Gatiúcha, para que quer saber a arte de negociar? Esta é uma tarefa para os homens. A cigana cabe à leitura da sorte, a preparar a comida e a cuidar do lar e do seu marido. Mas eu quero aprender mesmo assim. Eu gosto de ver o senhor negociando os objetos e mercadorias. Está bem. Quando for maior, eu ensino a arte de negociar. Vou ajudar a cuidar de Giuliano. Ele está muito arteiro hoje. Gatiúcha leva seu irmão caçula para dar banho. Após um período muito fraca devido ao parto, Samantha somente agora, após o aniversário de 1 ano de Giuliano, está em condições de seguir viagem. Durante esse período, Gatiúcha e Giuliano ficaram muito apegados um ao outro, o que foi muito importante para que Samantha pudesse se restabelecer. Juarez, agora que me sinto melhor, acho que devemos seguir nossa viagem para Marsella. Nós já deveríamos estar junto de nossos amigos. Você ficou muito doente quando Giuliano nasceu. Para ser muito sincero, eu achei que você não iria resistir. Você ficou 6 meses de cama e ninguém descobriu o que você tinha. Não era só por consequência do parto. Nunca senti tanta fraqueza. Foi algo que espero nunca mais sentir. Mas agora já estou me sentindo mais forte. Quando quiser seguir viagem, já estou me sentindo pronta. O próximo grupo que vai para aquela direção vai seguir viagem daqui a 10 dias. Tem certeza de que está em condições de seguir viagem? Estou sim. Obrigada por não ter viajado antes. Acho que não teria resistido. E os meninos, por onde estão? Giuliano está com Gatiúcha e Xavier está brincando com os outros meninos. Gatiúcha foi um anjo para nós. Se não fosse ela, nem sei como Giuliano teria sido cuidado neste período. Ela é uma menina de ouro, merece ser muito feliz e ter uma ótima família quando casar. Após os 10 dias, o grupo seguiu sua longa viagem com destino a Marsella. Mas como o grupo sempre parava muito para acampar e ficava estabelecida em vilarejos ao longo do percurso, esta viagem ainda iria durar 1 ano. Durante esse período, Gatiúcha iniciou o aprendizado de negociar com seu pai, sem nunca deixar de cuidar de seus irmãos. Giuliano acabou ficando mais apegado a Gatiúcha que a sua própria mãe.
Em Marsella, Pablo está ansioso para a chegada do grupo. Ficou sabendo de seus pais que eles irão se encontrar em Marsella, onde seu pai acabou por construir um galpão para a produção de suas peças, e construiu também algumas casas com o dinheiro que ganhou neste período, pois Juanito e Estelita pretendem fixar residência em Marsella, onde terão condições de aumentar a produção de suas peças e poder aumentar muito as vendas, e já tem até planos para quando Juarez chegar a Marsella. Um pouco mais de um ano se passou após o início da viagem de Juarez e Samantha para Marsella. Gatiuxa está ansiosa por chegar logo, não consegue conter suas emoções. Ao mesmo instante, Giuliano fica irritado com a ansiedade dela. Em Marsella já é primavera. O campo amanheceu florido. Os pássaros voavam e cantarolavam por entre as árvores. O sol parecia ter um brilho diferente naquela manhã. O que, a princípio, era uma aldeia cigana, já se transformara em uma vila. No lugar de tendas, foi construído casas, algumas de madeira e outras de barro. Mas a vila já começava a tomar forma e seus moradores queriam que ali fossem firmadas suas raízes. Como o grupo era grande, decidiram não mais viajarem pelos lugares, mas fixar sua residência onde poderiam dar conforto e condições boas de vidas a todos. Juanito construiu um grande galpão, onde além de sua oficina, ali também funcionará uma escola, onde os ciganos poderão aprender a arte de artesão, e Pablo, além de fabricar as peças, já ensina os novos ciganos como confeccionar as peças e objetos para serem vendidas depois. O que Pablo nunca deixou de fazer foi criar e fazer as peças exclusivas e guardá-las em uma caixa forrada com veludo preto para quando reencontrar Gatiuxa. Juanez sempre brinca próximo à oficina de Juanito, mas Estelita não se preocupa muito com o filho, pois sabe o quanto o menino é apegado a Pablo e ele está sempre de olho no irmão. Juanito sabe que Pablo amadureceu rápido e cuida bem da oficina, e sempre que pode, viaja para vender as peças produzidas por eles. Pablo, terei de ficar uns dias fora. Vou viajar para comercializar as nossas peças. Deixo em sua responsabilidade como homem da casa cuidar da oficina, de sua mãe e de seu irmão. Pode viajar tranquilo, papai. Vou tomar conta de tudo em sua ausência. Juanez está muito à vontade, somente brincando com os outros meninos, e até agora não teve vontade de aprender nada de música e nem ficar na oficina. Deixa ele, pai. Uma hora vai despertar nele a vontade de aprender alguma coisa. Pablo, você se sente feliz por ter começado muito cedo a tocar violino e ao ofício de artesão? Me sinto sim. Sei que muita gente te criticou porque eu deixava de brincar para ficar sempre aprendendo algo. Na verdade, nos últimos anos, ficar trabalhando e tocando foi bom para mim, para que eu não ficasse pensando o tempo todo em Gatiuxa. Você entendeu os motivos pelo qual vocês ficaram afastados por todos esses anos? Mais ou menos, porque para conviver com a ausência dela, eu me foquei mais na música e no trabalho. Quase não convivo com os outros ciganos, como vocês queriam que eu fizesse. Com a Gatiuxa foi muito parecido. Segundo as cartas de Samantha e Juarez, ela acabou convivendo um pouco mais com as ciganas pelas aldeias que passaram. Mas vocês ainda são jovens e têm uma longa vida pela frente e vão poder matar as saudades quando se vir novamente. Pablo olha para a caixa aveludada, onde guarda as peças que fez especialmente para Gatiuxa durante todos esses anos que não se veem, e uma expressão triste estampa o seu rosto. Nesse instante, Estelita entra na oficina e fica com o coração apertado quando vê o jovem triste. Para quem já esperou por mais de 7 anos, o sentimento continua o mesmo? Muitos duvidam do sentimento que eu sinto por ela, mas é sincero. Quando me lembro dela, sinto uma dor no peito e tenho vontade de correr para encontrar ela. Mas não sei nem onde ela está, como está, mas sinto que nunca me esqueceu. Continua com a mesma convicção de quando se afastaram?
com a mesma de quando ela nasceu. Sempre soube que esse amor existe. Por que tanta certeza assim? Você está com 15 anos. Não se vêem há mais de 7 anos. Não sei, mas sempre soube que nosso amor irá durar enquanto existirmos, mesmo que nossos sentimentos precisem atravessar fronteiras. Juarez ficou só escutando a conversa e pensando se tinha feito correto em deixar os dois longe um do outro por todo esse tempo. Pablo, tome conta da oficina, que preciso conversar com sua mãe sobre a viagem. Juarez e Estelita saem do galpão, onde funciona a oficina. Como tem muitos ciganos próximos, Juarez sai em silêncio e não fala nada para Estelita, que estranha o comportamento do marido. Juarez, por que me chamou para conversar e está mudo? Preferi conversar a sós com você. É sobre Pablo. Estou pensando se fizemos bem em separar os dois um do outro. Fizemos não. Você fez. Eu e a Samantha fomos totalmente contra, lembra? E por que somente agora está pensando nisso? Já se passaram 7 anos. E somente agora você resolveu pensar em seu filho e no que ele sente? Lembro sim, mas fico preocupado com esse sentimento dele. É muito jovem ainda e só tem pensamentos para ela. Tenho receio de como será a reação deles quando se encontrarem novamente. Ele já sofreu bastante neste período. Às vezes, alguma cigana se aproximava dele e eu achava que seria bom, mas sempre despistava as meninas, por conta desse sentimento. Como podemos saber se é sincero dos dois lados, como ele sempre fala? Será que quando se reencontrarem não será uma desilusão para os dois? Eu acredito no amor deles. Eles são novos e eram crianças quando os separamos, mas eu acredito que o que sentem é verdadeiro. Diz como se soubesse dos sentimentos dos dois. A Samantha nas cartas sempre falou sobre Gatiúcha falando e pensando em Pablo. Ela era mais criança que ele quando se separaram. Como não acreditar no que sentem? Se essa distância era para dar certeza de algo, me deu mais veracidade do sentimento de amor que eles sentem. Isso me faz ter certeza que errei em aceitar afastar os dois por todo esse tempo. Muito pelo contrário, este período foi muito bom para os dois. Também deu a eles a certeza do que sentem. Quando o marido viaja, a esposa fica sempre ansiosa para saber quando ele vai voltar. Mas entre nós é diferente, somos adultos. Coração apaixonado não sabe idade, só sabe o que sente. Juarez fica pensando por um tempo enquanto arruma a mala para sua viagem e percebe que suas ausências do lar precisam diminuir e toma uma decisão. Estelita, quando eu voltar, eu irei começar a ensinar a alguns ciganos a negociar as nossas peças. Assim poderei me dedicar mais tempo à casa e à oficina. Não sabe como me alegra ouvir isso. Já é final da tarde e Pablo resolveu tocar o violino debaixo de uma árvore que fica no meio do vilarejo. Tocava uma música suave. Alguns ciganos estavam próximos, escutando a música e conversando entre eles. No horizonte, no meio da estrada onde o sol ainda estava se pondo, um grupo de ciganos se aproximava. Pablo parou de tocar o violino e começou a caminhar em direção ao grupo que se aproximava ainda distante. Vários grupos já haviam chegado antes ao vilarejo, mas nunca nenhum outro mexeu com Pablo desta forma. Era um grupo de 20 carroças, mas a Pablo interessava somente uma pessoa. Pablo parou um pouco antes da entrada do vilarejo. Juarez e Estelita viram o filho indo ao encontro do grupo e ficaram observando a distância. Muitos ciganos se aproximaram da entrada. Como já conheciam a história de Pablo e Gatiúcha, ficaram observando na expectativa o que iria acontecer. No meio das carroças, uma ciganinha, com os cabelos lindos e cacheados, aparece andando apressada em direção do vilarejo. Pablo vai em direção a ela. Ele não tinha a menor dúvida que era Gatiúcha. Um encontro tão esperado pelos dois
e por muitos que estavam curiosos para saber o desfecho dessa história. Como será a reação dos dois quando se reencontrarem? Não poderia ser diferente o encontro. Samantha e Juarez ficam em pé na carroça para ver o encontro dos dois, e quando se aproximam, quebram os costumes ciganos. Os dois se abraçam num forte abraço, cheio de amor e saudades. Neste momento, todos percebem que entre os dois, em nenhum momento, houve dúvidas do amor que sentem. Apesar do tempo e da distância, de terem crescido longe e apesar da idade, nada tirou deles a lembrança um do outro. Uma linda cena onde a natureza, com um belo pôr do sol, enfeitou mais um encontro. Para quem teve a oportunidade de poder enxergar com os olhos espirituais, via um lindo brilho, uma luz cobrindo os dois. O mesmo brilho, uma luz mais intensa da qual os cobriram quando se viram pela primeira vez quando Gatiuxa nasceu. Juliano se aproxima dos dois e a luz se dispersa. Com ciúmes da irmã, ele tenta ficar no meio dos dois olhando para Pablo, com ar de rejeição. Quem é esse garoto? Esse é Juliano, meu irmão mais novo. Ele tem 5 anos. É muito apegado a mim. Como está, Juliano? Seja bem-vindo ao nosso vilarejo. Seremos amigos. Você me deixa conversar um pouco com a sua irmã? Não. E Juliano ficou emburrado. Todos acharam graça e riram da cara de Juliano. Os moradores foram recepcionar os viajantes que chegavam. Muitos se abraçavam, matando as saudades que estavam sentindo, entre eles as famílias de Pablo e Gatiuxa. Você voltou mais linda do que imaginei que estaria, disse Pablo a Gatiuxa. Obrigada. Você também está muito bonito. Deve estar cheio de ciganinhas atrás de você. Mas somente uma esteve no meu coração por todos esses anos. Pablo e Gatiuxa voltam a se abraçarem muito carinhosamente. Como foram de viagem? Disse Juanito com um grande sorriso no rosto. Seja bem-vindo, Juarez. Estávamos esperando vocês para o verão passado. Por que se atrasaram tanto? Estava preocupado. Temos muitas histórias para contar, mas o atraso maior foi devido à gravidez de Juliano. Samantha ficou muito doente. O parto foi muito complicado, e sem ela estar em condições de seguir viagem, cheguei a pensar que iria perdê-la, de tão doente que ficou, e para ser bem sincero, achei que nunca mais iria conseguir seguir a viagem. E como você está agora, Samantha? Indagou Estelita. Estou muito melhor agora, mas foi um período muito difícil. Se não fosse Gatiuxa para cuidar da casa e dos irmãos, nem sei como teria feito. Bem, a família cresceu nesse período. Estes são Xavier e Juliano. Diga oi aos nossos amigos. Você é Estelita? Minha mãe falava de vocês quase todos os dias, disse Xavier. Este é Juanês. Pelo visto, são da mesma idade. Serão muito amigos, assim como nós e seus pais. Vamos acomodar vocês em casa. A viagem foi muito longa e precisam descansar, disse Juanito. Poxa, meu amigo, estamos mesmo precisando. Depois preciso montar a tenda até construir algo para nós morarmos em definitivo. Vamos até em casa. Vocês dormem lá esta noite. Vamos tomar um bom vinho para comemorar nosso reencontro e conversar. Depois eu tenho uma surpresa para vocês. Oba, eu amo surpresa, gritou Xavier. Todos foram se acomodando no vilarejo. Juanito e Estelita acomodaram Juarez e Samantha em sua casa, assim como as crianças. Depois do jantar, os 4 adultos conversavam na varanda e viam Pablo e Gatiuxa conversando na sala, enquanto os 3 menores dormiam pesado. Os dois parecem que nunca se esqueceram. Confesso que estava curiosa para saber como seria o reencontro dos dois, disse Estelita. Para sermos sinceros, todos nós no vilarejo estávamos ansiosos por este reencontro. Mas me diga como Gatiuxa cresceu e está uma linda cigana. Essa menina vai ficar uma moça cada vez mais linda. Pablo também cresceu bastante. Está ficando imponente e alto. Está um lindo menino.
Pablo pede para Gatiuxa esperar um pouco, enquanto foi buscar algo e corre até o galpão do pai, onde pega a caixa aveludada e volta correndo para casa. Toda vez que pensava em você, o meu coração ficava apertado e eu fazia uma peça especial para você. Não sei se vão servir, mas tenho muito amor na criação e na confecção de cada uma. Fiz tudo sozinho. Gatiuxa abre a caixa e vê lindas peças entre anéis, brincos, pulseiras e colares. Começa a colocar todas as peças, algumas grandes, algumas pequenas e algumas no tamanho certo. Fica encantada com tantas peças. Ela olha com muito brilho nos olhos de Pablo. Obrigada, nem sei como agradecer, elas são lindas. Agradeça usando todas elas. As que não servirem, eu tenho como mudar o tamanho. Não quero que mude nada, vou guardar elas assim. Será uma lembrança do tempo que ficamos longe. Você fez tudo sozinho? São muitas peças. Fiz todas pensando em você. Gatiuxa vai até a varanda e mostra o presente para Samantha. Mãe, olha o que o Pablo me deu. Que lindas! Foi você quem fez, Pablo? Foi sim. Ele fez tudo sozinho e nunca deixou ninguém o ajudar. Dizia que para fazer essas peças precisa ter um sentimento especial. Vou guardar nas minhas coisas. Gatiuxa e Pablo entram na casa. Gatiuxa guarda a caixa junto dos seus objetos pessoais. As mulheres conversavam na varanda enquanto os homens tinham saído, porque Juanito queria mostrar algo para Juanês. Ao chegar à frente de uma casa pequena, mas aconchegante, Juanito mostra a casa para Juarez. Juarez, o que acha desta casa? É uma bela casa, bem avarandada. Amanhã, durante o dia, vamos voltar com a Samantha. Esta casa é minha, mas podem ficar morando nela até construir a sua casa. Muito obrigado, meu amigo. Não sei como agradecer. Morar em tenda é muito bom, mas ter um lugar fixo é muito melhor, até mesmo para as crianças, respondeu Juarez, dando um forte abraço em Juanito. Construí esta casa pensando em Gatiuxa e Pablo. Sei que ainda está cedo para isso, mas enquanto os dois não se casam, vão utilizando a casa. Quem sabe até lá, os dois não constroem a própria casa deles. Fico muito feliz com a união dos dois. Não vejo a hora de concretizar a união deles. Vamos indo. Eu quero falar para Samantha sobre a casa. Juarez volta eufórico e sorrindo para a casa de Juanito e abraça a esposa. Samantha, você não imagina a surpresa que nossos amigos prepararam para nós. A euforia foi tanta que chamou a atenção de Gatiuxa e Pablo, que foram até a varanda escutar a conversa. O que foi? Por que tanta euforia? Juanito tem uma casa e nos cedeu até construir a nossa. Não vamos mais ficar morando nas tendas. Como assim? A gente pode ficar morando lá por quanto tempo? Por quanto tempo precisarem, disse Juanito. Amanhã vamos conversar sobre o trabalho. Estou com algumas ideias e precisamos conversar. Mas não hoje. Hoje todos precisam descansar. Vou ter o meu quarto? Perguntou Gatiuxa. Vai sim. Eu ajudei o meu pai a fazer a casa e foi feita pensando em nós dois quando casarmos e termos os nossos filhos. O Pablo ajudou na carpintaria? Perguntou Juarez. Pablo aprendeu muita coisa nesse período. Nem parece aquele garotinho de quando fizemos as mudanças de rotas. Os amigos se abraçam, agradecendo a amizade que os unia, uma amizade sincera e que sobreviveu mesmo um longo período afastado. Todos foram dormir após a euforia do reencontro. No dia seguinte, Juanito conversa com Juarez sobre suas ideias de expandir o comércio de suas peças e como Juarez é um grande negociador, fez a ele a proposta de sociedade nos negócios, onde um seria o responsável pela confecção das peças e Juarez iria cuidar das vendas e da expansão dos pontos de vendas. Assim, a empresa teria sua expansão e empregaria mais pessoas do vilarejo para trabalhar com eles.
No dia seguinte, logo cedo, Juarez e Samantha se mudaram para a casa nova, montando seus pertences e objetos. O tempo vai passando. A sociedade entre Juarez e Juanito começa a funcionar bem. Sincronizada e expandindo os negócios, a empresa começa a contratar mais pessoas para trabalhar com eles, tanto na produção como na parte comercial. Juarez e Samantha constroem a própria casa ao lado da casa de Juanito e Estelita. O vilarejo começa a expandir. Muitos moradores novos chegam para instalar suas moradias. Nem todos os moradores agora são ciganos. No vilarejo hoje já possui comércio e escola para as crianças. Todos vivem em harmonia, sempre respeitando os espaços de cada um com muito respeito. Lógico que os ciganos ainda são a maioria, principalmente no comércio. O galpão de Juanito cresceu e hoje já emprega 30 funcionários em sua produção. 7 anos se passaram desde o reencontro. Pablo e Gatiúcha cresceram. Ele com 22 anos e ela com 17 anos. Durante todo esse período, todos vivem em muita harmonia. Juarez e Xavier se tornam grandes amigos, praticamente inseparáveis, tanto na hora do aprendizado como nos momentos de travessuras. Juanito e Juarez, cada vez mais prósperos, sempre fazendo festas em suas casas, fortificando cada vez mais a união e a amizade entre as famílias. Giuliano, por sua vez, cresceu cada vez mais enciumado com relação a Gatiúcha e Pablo. Em alguns momentos, teve de ser chamado a atenção pela forma como tratava Pablo. Gatiúcha já efetua as leituras de carta e sempre muito requisitada para fazer suas leituras, pois, segundo os ciganos, ela tinha a mão de carta, como eles se referem às pessoas com melhores energias para as leituras de tarô. Sempre que ela lia para algum homem, Giuliano ficava com ciúmes, até que um dia Samantha resolveu chamá-lo para conversar, para entender melhor este ciúme da irmã. Giuliano, meu filho, o que acontece com você quando Gatiúcha está lendo carta para algum homem ou quando ela está com Pablo? Mãe, a Gatiúcha cuidava de mim quando eu era menor. Não quero que tire ela de mim. Mas ela é sua irmã. Não tem por que achar que alguém que vem ler carta pode tirar ela de você. Eu gosto muito dela. Acho que os homens vão levar ela embora. Que bobagem, menino. Eles somente vêm para ler a sorte. Mas não gosto que ela converse com os outros rapazes, principalmente com o Pablo. O Pablo? Eles sempre foram apaixonados um pelo outro, mesmo muito antes de você nascer. Não gosto dele. Ele está sempre com Gatiúcha, e ela não tem tempo para mim. Que bobagem! Ela continua cuidando de você e te ajudando nos aprendizados, e mesmo assim, ela não tem como ficar o tempo todo com você. Ela também tem as obrigações dela. O tempo que ela podia ficar comigo, ela fica com o Pablo. Não gosto dele. Não gosto de ver os dois juntos. Respondeu Giuliano, muito áspero. Samantha fica intrigada como o filho respondeu sobre os sentimentos com relação a Gatiúcha, e principalmente com relação a Pablo. Após alguns instantes, pensando, voltou a conversar com Giuliano. O Pablo alguma vez lhe fez algo que o fizesse ficar tão arredio com ele? Fez sim. O que ele fez? Gostar da minha irmã. Mas ela também gosta dele. Mas eu não quero que eles se gostem. Acreditando se tratar apenas de ciúmes de irmão caçula, Samantha encerra a conversa e volta para dentro da casa. Neste momento, Pablo vai passando em frente à sua casa, montando em um cavalo, e cumprimenta Giuliano, que fingiu não perceber a presença dele. Assim que Pablo passou, Giuliano pegou uma pedra e atirou no cavalo de Pablo, que saiu em disparada, pegando Pablo de surpresa, que por saber montar muito bem em seu cavalo, conseguiu dominar o animal, mas estranhou a reação do animal. Parou o cavalo próximo a um grupo de cigano e um deles perguntou: Pablo, você está bem? Estou sim. Só não entendi por que o cavalo disparou de repente. Não tinha nada para assustá-lo.
Eu vi Giuliano atirar uma pedra depois que você passou por ele. Pablo olhou para trás e viu Giuliano olhando fixo para ele com uma expressão de raiva. Se olharam por alguns instantes e Giuliano entrou em sua casa. Pablo ficou sem entender o motivo de Giuliano ter atirado a pedra em seu cavalo. Sabia do ciúme do irmão pela Gatiúcha e percebia que Giuliano ficava de cara fechada quando ele estava junto de Gatiúcha, mas nunca imaginou que poderia pensar em tentar machucar alguém por ciúmes. Pablo resolveu não conversar com o menino. Preferiu conversar com Juanito sobre o ocorrido. Giuliano já tinha demonstrado várias vezes que sentia ciúmes de Gatiúcha, mas nunca havia demonstrado ódio ou qualquer intenção de agressão como a que fez. Ao chegar ao galpão, encontrou Juanito e Juarez conversando sobre serviço e não quis interromper, mas o ar de preocupação estava claro no seu rosto. Os dois se aproximaram de Pablo. Aconteceu algo que te preocupa, Pablo? Não, pai. São só umas peças que não sei como finalizar, disfarçou Pablo, pois não queria comentar com Juarez sobre o ocorrido, sem antes conversar com seu pai. Juanito percebeu que o filho mentia, já que Pablo era um excelente artesão e não tinha dificuldades em fazer as suas peças. Tratou de apressar a conversa com Juarez, que saiu para visitar os comércios nas cidades vizinhas. Está bem, agora é só nós dois. O que aconteceu? É Giuliano. Estou sem entender o comportamento dele. É ciúmes de irmão, é natural, pois Gatiúcha foi quem cuidou dele quando ele nasceu. Samantha quase veio a falecer de tão ruim que ficou após o parto. Ele tem Gatiúcha como uma segunda mãe. Só que a situação está ficando mais grave. Ele está começando a demonstrar agressividade e ódio. Como assim? Ele só tem 12 anos. O que você viu nele que demonstra agressividade ou ódio? Eu estava passando de cavalo em frente à casa de Gatiúcha. O cavalo disparou do nada, mas consegui controlá-lo. Alguns ciganos que estavam próximos viram Giuliano atirar uma pedra no cavalo. Quando olhei para ele, vi o olhar dele de ódio e não de ciúmes. É diferente o olhar dele. Isso realmente é estranho. Ele ter ciúmes da irmã é natural, mas este comportamento precisa ser advertido. Vou conversar com Juarez sobre o ocorrido. Você tem certeza que não foi uma brincadeira de mau gosto dele? Giuliano não brinca com ninguém. Preste atenção. Ele fica perto dos meninos, mas não conversa e não brinca com eles. É verdade. Juarez e Xavier sempre estão juntos, mas Giuliano está sempre quieto no mundo dele. Juarez já havia me comentado isso, mas não dei importância. Não se preocupe, Pablo. Vou conversar com Juarez sobre Giuliano. Pablo ficou mais aliviado com a conversa e foi confeccionar as suas peças. No vilarejo, os ciganos estão brincando em volta de uma árvore e Juarez tenta conversar com Giuliano. Giuliano, você nunca quis aprender a tocar nenhum instrumento. Também nunca gostou de dançar nas festas. O que gosta de fazer? Gosto de mexer com o punhal. Mas o punhal ainda é perigoso para você. Existe muita coisa mais perigosa por aí. Como assim? O que quer dizer com isso? Por que quer saber o que eu gosto ou não? Estou apenas querendo conversar com você. Seu irmão já toca violino. Que nem o seu irmão. Isso te incomoda? Tudo o que seu irmão faz me incomoda. Não gosto dele e não quero ele perto de Gatiúcha. Você sabe que a história de amor deles é muito antiga, que eles se gostam de verdade. Por que você não quer que os dois fiquem juntos? Porque ele está roubando ela de mim. Isso não é verdade. Ele não está roubando ela. Eles vão formar uma família, assim como os nossos pais. Eu não vou deixar, gritou Giuliano, que se levantou e saiu apressado. Juarez, o que houve? Por que Giuliano gritou com você? Não sei. A gente estava falando de Pablo e Gatiúcha. Parece que esse assunto o deixou muito irritado. O deixe para lá. Meu irmão é um chato, nunca quer conversar com ninguém. Como Juarez foi viajar e só voltava no dia seguinte,
Aquela noite, Pablo não foi à casa de Gatiúcha, mas passou em frente à sua casa, onde ela se encontrava na varanda. Trocaram olhares carinhosos e foi para sua casa. Durante o jantar, todos estavam sentados à mesa, conversando, quando Juanês resolveu comentar a conversa com Juliano. Hoje estive conversando com Juliano. Você conseguiu conversar com ele? Não foi fácil. Ele mal respondeu. E o que conversaram? Sobre o fato dele não querer aprender nada de nossos costumes. Não gosta de tocar e nem de dançar. Está sempre isolado. Ele, na verdade, não quer fazer nada que Pablo saiba fazer. Isso não é estranho? Como assim? Não quer aprender nada que Pablo faça? Indagou Estelita. Foi o que ele disse. Isso é coisa de criança ciumenta. Todos sabemos do ciúme dele. Pode ser, mãe, mas ele é muito estranho. Nunca conversa com ninguém. Pablo e Juanito preferiram não comentar sobre o ocorrido de manhã, mas se olharam, como que indagando o comportamento de Juliano. No dia seguinte, Juarez estava de volta, muito contente e com ótimas notícias. Juanito, meu amigo, lembra aquela loja grande que tem na cidade vizinha e que atende à realeza? Sim, lembro. Fez uma bela encomenda, muito valiosa. Falou todo eufórico. Não acredito, Juarez. Conseguimos vender para eles? Isso merece uma comemoração. Vamos abrir um vinho para brindar. Juarez, Juanito e Pablo brindavam uma nova e importante conquista da empresa. Muito feliz com a conquista, Juanito não achou que o clima era propício para conversar sobre Juliano. Juarez passou os pedidos para Juanito e foi para casa para ver a família. Pai, aproveitando que estamos só nós dois, eu pensei esta noite e acho melhor não falar nada por enquanto com Juarez sobre Juliano. Pode ser uma impressão minha. Acho que é o jeito dele mesmo. Está bem, se você prefere assim, mas se voltar a acontecer algo, me avise. E tenha cuidado, não sabemos o que este ciúme pode despertar em Juliano. Vou ter, não se preocupe. Os dias se passaram em paz no vilarejo. No sábado, como de costume, todos se reúnem para se divertir, com muita comida, bebida e música. Pablo e mestre Ramírez estavam tocando violino junto de outros ciganos que tocavam outros instrumentos. As ciganas, inclusive Gatiúcha, tocavam castanholas e dançavam o tempo todo. Tudo estava em muita harmonia. Até Juliano demonstrava estar feliz com a festa. Samantha e Estelita pedem para Gatiúcha e Pablo dançarem na roda. Pablo, dança com Gatiúcha. É muito bonito ver vocês dois dançando juntos, pediu Samantha. Você pode dançar com a Gatiúcha, eu autorizo, disse Juarez após Pablo olhar para ele. Uma roda se abriu e no meio Pablo e Gatiúcha começaram a dançar, enquanto os ciganos tocavam suas músicas típicas. Os dois eram muito sincronizados na dança. Todos em volta ficavam encantados com a dança e as trocas de olhares entre eles, sempre com um brilho diferente e apaixonado. Pablo estende uma corda no chão e os dois dançam em volta dela, em uma dança que não podem tocar na corda. Quando acabam a dança, todos saudaram os dois dançarinos. Parabéns, Pablo, vocês dançaram muito bem, disse uma jovem cigana com ar de paquera para cima de Pablo. O que esta mocita quer com esse olhar? Perguntou Gatiúcha para Pablo. Não dê atenção para isso. Você estava linda dançando. É, mas nenhum rapaz veio me elogiar. Eu não conto? Claro que conta. Eu só não gostei do jeito dela. Todos sabem o que nós sentimos um pelo outro e respeitam. Por que ela veio cheia de graça agora? Deve ter bebido vinho além da conta. Você sabe que a Júlia sempre dá um pouco de trabalho nessas festas. Eu a acho muito oferecida para os rapazes, mas nunca a vi com gracinha com você. Foi a primeira vez, mas não precisa ficar assim. Não preciso do encanto dela, eu já tenho o seu. Adoro quando faz charminho para mim.
Vou começar a ficar mais atenta. Vamos curtir e aproveitar a festa. Hoje a noite está linda e queria conversar com você amanhã a sós, antes de conversar com seus pais. Conversar o quê? Sobre nós dois. Hoje tem muita gente por perto e pode atrapalhar a nossa conversa. Na realidade, Pablo não queria conversar com Gatiúcha perto de Giuliano, para evitar qualquer tipo de problema naquela noite. Está bem. Amanhã a gente vai dar uma volta e conversamos. Eu passo na sua casa após o almoço, para darmos uma volta a cavalo. Pode adiantar o assunto? Amanhã a gente conversa. Será uma longa conversa. Quanto suspense. Me deixou curiosa. Acredito que a conversa vai ser boa. Samantha se aproximou dos dois com 2 taças de vinho. Posso saber o que os dois tanto conversam? O Pablo está me chamando para dar uma volta de cavalo amanhã. Eu posso? Normalmente não poderia, mas com Pablo a gente deixa. Nós confiamos nele. Agradeço e não vou quebrar esta confiança. Temos certeza disso. Confia mais nele do que em mim? Brincou Gatiúcha. Confio em você, minha filha, mas se eu não confiar no rapaz, não tenho como deixá-la sair sozinha com ele. Por isso autorizo sem consultar seu pai. Agora está ficando tarde. É melhor nos recolhermos. Até amanhã, Pablo. Até amanhã, senhora Samantha. Também vou entrar. Você vai ficar mais aqui fora? Não, eu vou entrar. Está ficando tarde. Então até amanhã. Até, meu amor. Durma com os anjos. Gatiúcha abriu um sorriso e foi para sua casa. O mesmo fez Pablo. Gatiúcha ficou curiosa sobre o que Pablo queria conversar com ela. Por que está com essa cara, menina? Pablo falou que quer conversar comigo amanhã. Sobre? Não sei. Ele falou que é uma conversa longa e que quer conversar comigo a sós, sem ninguém por perto. Só disse que a conversa será muito boa. Acho que sei o que ele quer conversar com você, mas não tenho certeza. E sobre o que seria? Eu vi nas cartas que você teria um pedido de casamento. Será que é sobre isso? Mas eu não vi que vocês casavam. Fiquei sem entender. Como assim? Elas não mostraram o que acontecia? Não. Acho que elas queriam me fazer uma surpresa também. Pode ser. Bem, vou dormir. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Gatiúcha. Até amanhã. Samantha nunca tinha comentado sobre a leitura da carta, mas no fundo ela achava que tinha algo de errado, mas não sabia o que era exatamente, mas preferiu que o destino mostrasse o que seria. Sabia que entre Pablo e Gatiúcha existia um amor e um sentimento diferente de todos, e isso as cartas confirmaram para ela. O que preocupava Samantha era que nas cartas ela via uma terceira pessoa no caminho deles, mas não conseguiu identificar quem era e qual o motivo dessa interferência, pois as cartas não mostraram para ela as razões. Continua no capítulo 3. Até lá!